Fala galera, tudo bem com vocês? Sou o Gui Ribeiro, você pode também me chamar de Guiguinho, já que é o novo nome do canal. E hoje eu vou falar da segunda temporada de Entrevista do Vampiro. Demorei muito para vir falar sobre a nova temporada por motivos de força maior. Estava estudando, então tive que me ausentar por um tempo e agora estou retornando. Então não tem nada melhor como retornar falando de uma grande série, uma grande temporada que foi a segunda temporada de Entrevista com o Vampiro. E eu devo dizer a vocês que foi maravilhoso e vale muito a pena. Se não assistiu, vai assistir, mas depois que você assistir a esse vídeo, tá bom? Por favor, venham comigo. E sem muitas delongas, já que não tem abertura, a gente vai engraxando aqui até o final falando de Entrevista com o Vampiro. E gente, devo dizer a vocês que eu gostei muito da série. Ela aborda já a segunda parte e a terceira parte ainda do primeiro livro de Entrevista com o Vampiro. Então ali você já tem um abrangimento de muitas coisas e foi muito interessante ter separado em duas partes do que o tão famigerado filme, que não tem muito o que falar, dói só de pensar, mas conseguiram dar uma dinâmica, um desenvolvimento magnífico. Porque às vezes falta palavras para definir o quanto bom é a segunda temporada de Entrevista com o Vampiro, porque o que eles evoluíram aqui torna ela excepcional e todos que participaram incríveisíssimos e merecem todo o reconhecimento daqui em diante, porque eles são demais. E a gente já vai começando a falar, retomando já alguns pontos, né? Um certo distanciamento de um período que terminou o último episódio da primeira temporada para essa agora nova temporada, onde a gente vai agora de fato entrar a fundo no livro do diário da Cláudia, né? Acompanhando esse ponto de vista dela e ao mesmo tempo o ponto de vista dos personagens que estão narrando essa história e que viveram junto com ela, né? Como no caso do Lois, que está ali a todo momento buscando memórias que um dia ele perdeu. Que por ser vampiro, muito difícil ele perder memória, mas, né, aqui a gente vai procurando alguns significados de tudo isso ter acontecido. E aqui a gente vem com um apanhado histórico. Eu acho que certas mudanças em algumas produções são benéficas. Muitos falam que boa parte dos acontecimentos dessa nova temporada foram completamente mudados e parece que foi muito benéfico, porque agregou e deu muito profundidade a algumas histórias e alguns arcos e complexidades que os personagens foram lidando ao longo da série, que tornou ela muito mais interessante do que ela poderia ter sido se não tivesse essas mudanças. E aqui a gente entra num período entre guerras, né? Onde a gente vê a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, mas ainda a Segunda Guerra Mundial. Foi muito importante para o desenrolar da história, até porque a gente vai se aprofundando muito no misticismo que é esse universo vampiresco onde eles estão inseridos, né? Onde a gente tem uma mulher que eu costumo de chamar de a loira do banheiro, porque literalmente, né, uma mulher que é uma vampira, né? Depois a gente descobre que é uma vampira que acaba ali dando sangue, né? Seu sangue para os seus, né, novos neófitos. Na verdade, neófitos quer dizer alguém que está iniciando, ou alguém que foi criado, ou que está já se preparando para entrar numa nova jornada, ou seja, alguém que está nessa transição de humano para vampiro. E aqui é muito interessante que a gente não tem muito uma questão das novas habilidades sendo mostradas, sendo trabalhadas, mas ao mesmo tempo a gente tem uma parte bem intrigante que você tomar o sangue de alguém com pensamentos ruins, consequentemente você acaba criando pensamentos ruins, entrando no estágio de depressão, tendo sentimentos conflitantes, né, consoantes a tudo que está acontecendo naquela situação. E a gente vê que eles chegam nessa conclusão e precisam falar para outra personagem chegar nessa conclusão, porque o único motivo de eles estarem ali é porque a Cláudia queria muito conhecer outros vampiros do velho mundo para poder entender suas histórias, já porque ela aprendeu muitas línguas através de conhecer as histórias e depois matando aqueles personagens. Eu achei muito que essa Daciana ia, vamos dizer, com eles, né, voltar com eles, mas
A reação dela é muito esperada, porque ela viveu uma ilusão achando que estava fazendo uma coisa certa, não estava fazendo nada. No fim, como sendo a personagem de uma vampira do velho mundo, ela não tinha mais nada do que fazer, porque tudo que ela fez, ela já conseguiu. Então agora é parte do Luz e da Cláudia conseguir seguir esse caminho, o que eu achei bem interessante, de certa forma. Depois disso, a gente já vai meio que já destrinchando ainda mais esse diário, entrando em camadas, e ele vai ser decifrado ao longo do tempo, ao mesmo tempo que o nosso Luz vai recuperando essas lacunas que um dia ele resolveu esquecer, porque ele queria esquecer. A verdade mais crua é essa, apesar de eu ter ainda um questionamento do porquê que ele fez isso, mas enfim. Seguindo aí, a gente já vem com algo muito interessante que eu costumo chamar de jogos mentais. Não jogos mortais, mas jogos mentais, porque cada um vai jogando com as armas que tem, lubridiando a cabeça do Luz, até que um deles dá a melhor cartada e vence a jogada. Mas eu não vou falar agora, porque senão perde um pouquinho a graça, né? Então lá pro final vocês vão saber quem e como. Uma coisa que me intrigou muito nessa temporada toda é que a gente sempre tá em busca de um culpado. Um culpado pelo que aconteceu, um culpado pelo que estava ali, pelo que toda a trama estava se desenvolvendo. Mas pra mim, o verdadeiro culpado são os próprios personagens e a própria história do Luz, na negação de ser um vampiro que tornou todos os acontecimentos serem possíveis e sem reversões. Eu não quero muito adentrar nos personagens, até porque a gente trabalha com poucos, mas ao mesmo tempo esses todos os personagens têm camadas, complexidades que tornam eles singulares e únicos dentro dessa história. E para mim, os relacionamentos eles ficaram muito em segundo plano, apesar de você ter um certo destaque no romance do nosso Armand, né, com o nosso Luz, né, nessa coisa do aprimoramento aos poderes, né, aprender o bloqueio, o poder do fogo, dentre tantos outros, né, que podem ser trabalhados, eu não sei, mas aqui foi um relacionamento muito em segundo plano, mas como já haviam falado, aqui é uma busca por memórias, não é uma busca de entender aquele romance, até porque o Armand e o Luz são muito mais companheiros do que namorados ou maridos, da forma que nós possa chamar eles, porque eu não vejo um relacionamento de verdade, eu vejo mais duas pessoas que se entenderam suas próprias dores e resolveram ficar juntas. Se transam de vez em quando, transam, mas é só isso, não passa disso, sabe? Foi isso que mais me chamou a atenção, e não ter dado todo o peso foi fundamental para as coisas se desenrolarem. E outra coisa é que o relacionamento da Madeleine e da Cláudia foi muito direto, foi muito cru, muito seco, muito sosso. Eu esperava um pouco mais, você via sentimento, você não via atração, mas estava tudo ali tão implícito que faltou algo a mais. Você não tem algo tão explorado no filme também, ou talvez no livro também não tenha, mas aqui eu acho que eles poderiam ter pegado mais, mas enfim. O mais intrigante para mim nessa temporada foi que ela trouxe muitas reflexões. Até que ponto nós poderíamos ir por amor? Ou se de fato isso pode ser chamado de amor, porque não faz sentido para mim em nenhum momento todas as tomadas de decisões terem um fundo o amor. O Santiago não teve essa coisa, mas os outros demais personagens teve o amor nesse ponto. Mas o que era amor para eles, para falarem tão abertamente, tão tranquilamente com essa palavra de tal ponto para validar ou justificar suas ações, sendo que não tiveram, né, justificativas, não teve nada plausível para falar assim, ok, eu aceito, mas nunca poderíamos aceitar tudo aquilo ali acontecer daquela forma como aconteceu, mas foi importante. Outra coisa muito interessante que eu tenho para falar para vocês é que o quinto, o sétimo e oitavo episódio eles são os melhores episódios, mas eu considero o quinto episódio a chave.
o ponto crucial para o passado e o presente e um passado não tão distante se conectarem de uma forma absurda, porque você vê o nosso Molloy recuperando partes daquele passado através de um áudio que ele queria esquecer, onde tem respostas para ao que estava acontecendo ali, né? E aí, como eu vim falar para vocês, será que a gente tem algum culpado? Porque apesar de o Armand se ter certa culpa, todos ali tiveram alguma culpa. Eu não entendo muito quanto a gente fala dessa conversa do Molloy jovem drogado com um vampiro centenário, sabe? Foi uma coisa meio difusa, e aquela coisa do Molloy quase ser morto, mas não morreu, porque o que o Lois sugou foi a droga toda que ele já tinha consumido, sabe? É muito bizarro, mas ela trouxe alguns pontos interessantes, porque parte do que é a vida do Molloy é culpa do Armand. Esse ressentimento, essa dor, esse pesar que ele sente, ele acabou jogando tudo no Molloy e tudo no Lois, sabe? Isso pra mim é o que mais me revolta nesse personagem, porque ao invés de ele deixar os personagens, ele voltou, ele ficou lá até o fim, até todas as energias se esgotarem. E pra mim foi complicado entender essas relações, esses conflitos, sabe? Essas dores. E o que mais me deu um certo alívio no coração foi essa parte final do episódio, onde nosso Lois meio que dá uma mensagem de conforto para a mente dele se encontrar, centralizar nos objetivos que ele poderia, sabe, ter na vida dele. Isso para mim foi um pouco bonito, apesar de todo o trágico que veio antes, sabe? E algo que me chamou muita atenção nesse episódio é que há uma certa responsabilidade pelo transtorno de Parkinson, né, que o nosso personagem teve. Eu não sei se eu já falei isso, mas eu volto a repetir que há certa chance de o nosso Armand ser o responsável por mal de Parkinson, literalmente o mal para o nosso Molloy. Acho que isso aí foi um ponto que eu queria trazer para vocês, algo também que a gente pode começar a refletir sobre isso. E agora eu quero falar sobre o teatro dos vampiros. Ele é um personagem tão importante, tão maravilhoso, ao mesmo tempo tão sofrido, que eu senti dó no teatro em si, por tudo que ele viu, que ele deixou de ver, porque ai, coitado, sabe? Eu gostei muito do Coven e dessa forma como eles trabalham suas atrocidades nua e crua, sabe? Todos esses acontecimentos, as mortes mostradas para esses telespectadores, os telespectadores acharem tão normal, tão ilusório, onde aquele personagem depois ia aparecer em qualquer momento, sendo que nunca mais apareceram e viraram comida de ratos. O que é assustador, sério. Eu fico um tanto intrigado quanto a essa relação de ter ou não ter líder, porque no filme mostra que eles não tiveram líderes, e eles deixam muito claro isso. E aqui a gente deixa muito claro que o nosso Armand é o líder do clube, mas um líder meio que controverso, sabe? Faz ou não faz as coisas, tem ou não tem, sai da monomia, deixa todo mundo fazer suas coisas, e no fim todos os acontecimentos foram causados por causa dessa negligência dele próprio quanto o clã dele, né, propriamente falando. E falando em teatro, eu não posso deixar de falar do Santiago, porque ele é um personagem à parte dele desse teatro, porque a gente ama odiar o Santiago, e ele é um vilão, ao mesmo tempo não é um vilão, é só um cara ressentido, e os acontecimentos aleatórios que geraram no julgamento foi um pouco assim, meio pé em cabeça, né, porque em dado momento ele deixa claro que ele já quebrou algumas regras, mas ao mesmo tempo não quer que ninguém a quebre, já que os personagens ali, o próprio líder não tem essa firmeza, né, como líder, então eles acabam fazendo o que eles dão na telha deles.
e, consequentemente, faz o nosso Santiago tomar as decisões que ele queria tomar para ser o novo líder do clã. E ele consegue. E aqui a gente vai chegando numa alegoria vampiresca com toques de melodrama grego, porque é estupendo todo o direcionamento do teatro em si para chegar no julgamento. E quando chega o julgamento, meus amigos, aqui é uma grande novela grega, uma grande tragédia grega anunciada e com muita dor, reviravoltas, vingança, amor, ódio, morte, traição e um final relativamente esperado, até porque a morte da Cláudia e da Madeleine doeu um pouquinho, né? Tanto que eles não tiveram nem tanto peso de mostrar essa morte em si como ela aconteceu, porque foi dolorida. E eu costumo falar que todo personagem que morreu após a morte da Cláudia, cada um morreu de uma forma diferente. O Luiz, né, acabou sendo enterrado vivo, com pedras que viraram tumor. Isso aí é um detalhe não tão irrelevante. E o Lestat, que vive constantemente com a culpa de poder ter feito mais. Até porque a gente sabe que dali ele foi o responsável por salvar o nosso Luiz da morte. Mas o que mais intriga é porque ele não salvou a Cláudia. Será por amor? Por outras coisas? Possivelmente. Então, o peso maior da culpa seria se o Luz morresse da forma como estava pretendido para ele morrer. Então, para ele ia ser uma culpa do qual ele não ia conseguir carregar, um fardo que ele não ia conseguir carregar. Então, foi entendível relativamente ele ter salvado o Luz, mas ele não ter salvado a Cláudia foi algo muito devastador e sem resposta. Apesar de ter certas explicações, não justifica ele não ter salvado ela, sabe? A Madeleine poderia ter morrido sim, mas, né, por uma quebra das regras que a Cláudia teve, mas fora isso, eu acho que poderia ter uma reviravolta melhor do que só um ser salvo. Mas assim, eu não posso sair desse vídeo sem falar um pouquinho mais de algumas citações que foram faladas ao longo da temporada. Primeiramente, a citação do Nicholas, que foi um dos primeiros amores do nosso Lestat após fugir do Magnus, que acabou recebendo o dom da dádiva, encontrando o Armante no meio do caminho, que ensinou algumas coisas para o Lestat e que as suas consequências acabou, sabe, fazendo com que aquele amor que ele deixou lá se levasse pela loucura e morrer de uma forma trágica. Isso ocorreu. Outra situação que eu achei muito interessante de comentar é a Talamasca. É uma sociedade, né, que busca vigiar e controlar os sobrenaturais. Como eu já falei, eu esperava ver um lobo, né, algum outro sobrenatural, apesar de o destaque só ser vampiro, mas ainda assim, né, poderia ter aparecido. Eu fiquei muito em dúvida com esse certo destaque, com esse certo apoio que eles deram para a jornada do Molloy até o final. Eu realmente foi algo que ficou no ar, assim. Será que é verdade? Será que existe? Será que é só alguém que está usando o nome? E isso remete a muitos outros livros da própria saga, porque aqui a gente, no primeiro momento, eu posso dizer a vocês que eu achei que o personagem que tinha aparecido para dar um certo apoio ao Molloy, né, do Talamasca, poderia ser o Lestat, né, tendo possuído o corpo de tal pessoa para poder ajudar o Molloy a se salvar, mas no fim eu acho que não era de fato uma pessoa mesmo. Eu achei que ele poderia ter sido o Sen, né, que nunca mais foi citado depois do final da temporada. Então, aonde ele tá, ele deve estar vivo, mas onde? Será que era ele que estava ali no meio do caminho? Não poderíamos saber, mas a ajuda ali foi muito válida. Também temos uma outra citação que eu adorei, que foi a Caixa, né? Que a Caixa é a Rainha dos Condenados, um dos terceiros livros dessa grande saga aí, da jornada do Lestat. E que ele fala uma coisa que ele recebeu, né? Uma ajuda dela, no qual ele fica imune ao fogo, né? Tanto que ele não poderia ter sido morto
pelo Lois com fogo por causa disso, né? Mas, enfim, aí a gente pode ter algumas respostas, porque eu achei muito interessante essas citações, porque elas, de certa forma, podem virar um spin-off, até porque Talamasca é o que está mais perto de ser um spin-off, confirmado já, perto de ser lançado. Então, vamos esperar que essas citações se tornem de fato obras vindouras aí, que tornem esse universo cada vez mais incrível e muito mais explorado como ele merece. E aqui a gente já vai se encaminhando para o final, né, da jornada de entrevista com o vampiro. Hoje o nosso Lois fica em um modo catatônico depois de ter perdido seu porto seguro, que era a Cláudia. E cara, eu amei muito, eu queria ver muito desse lado catatônico desde o começo, mas como ele era tão ressentido com ele mesmo, que ainda só pôde ver essa glória no final. E eu costumo chamar esse momento de 50 tons de chamas. Ia ser quase uns 51 tons de chamas, mas foi 50 tons de chamas. E é sério, ele tacando fogo naquele local ali, saindo tranquilamente, impedindo de torres de sair, foi algo maravilhoso. Eu queria ter muito visto ele cortando os seus personagens, mas ele foi muito precavido, muito perspicaz, muito estratégico. Eu queria muito ver isso. E realmente, a melhor parte que eu estava esperando desde o começo foi ele matar o Santiago. Porque no filme é interessante ele matar o Santiago, mas aqui eu estava louco para ver como é que seria abordado. E como foi abordado, como foi feito, como foi executado, foi incrível, sabe? Essa troca de farpas para ver quem vence melhor esse jogo mental. Eu estou na sua mente, você está na minha, mas eu vou vencer essa jogada. Eu vou mostrar que eu sou melhor que você. E o Santiago cai que nem um pato, gente. E a morte do Santiago foi incrível, porque ela retoma muito o nome de um dos episódios, que é Sem Dor, uma fala que ele já usou muito, ou seja, ele foi morto sem dor, com a própria fase que domou ele a temporada inteira. Pra mim aquilo ali foi incrível demais, sério. Cara, foi demais. Ia ser muito melhor se ele tivesse pisado na cara do Santiago, mas ele não pisou, só degolou e vida que segue. Mas aí a gente pensa o quê? O final tem que ter plot, mas aqui a gente tem vários plots, um atrás do outro, uma tomada de decisões assim que fica ok. Aqui a gente tem que é revelado, né, que o pessoal Talamasca dá a peça que estava faltando para o grande jogo mental, como eu falei antes, do qual o Molloy vence. E ele mostra o que de fato aconteceu, o verdadeiro ponto de vista do teatro, antes, durante e depois. E a gente descobre que o Armand dirigiu todo o julgamento, do começo ao fim, dos maiores ao menor, foi tudo ideia dele, tudo pensamento dele. Tem as anotações ali à parte, que onde o Lestat ia aparecer, como ele iria aparecer. E cara, foi um dos melhores plots, porque aqui a gente vê o nosso Lois se desprendendo de uma farsa que dominou a vida dele durante anos, sabe? Foi algo assustador. E é como eu falei a vocês, a questão da Talamasca me intrigar muito, porque dentro desse acontecimento, o personagem que estava conversando com o Molloy tava toda hora ali, ó, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí, e ele não saiu. E me deixou em dúvida, será que de fato foi ele? Será que de fato tem algum vampiro ali que a gente não sabe? Nunca teremos as respostas. E aqui foi muito interessante, né, essa aceitação do Lois, essa camaradagem entre o Molloy e o nosso Lois, né, tendo esse certo vínculo que eu não esperava, que eu gostasse tanto, que me deixaria muito feliz, mas me deixou muito feliz. E aqui a gente tem uma certa queima de arquivo que depois é explicada. E a gente vai ao reencontro entre o Lois e o Lestat,
que eu devo dizer a vocês que foi bonito. Pra mim, o que mais interessante dessa série é que não teve uma redenção, sabe? Não teve algo assim, avô, não. Não teve redenção, só foi mais uma reconciliação com o próprio Luz, com ele mesmo e com o próprio Lestat, se abraçando, sabe? Estando em paz um com o outro. Para mim foi bonito. E depois a gente tem novamente nosso Molloy divulgando o seu livro. E para mim foi muito incrível, porque aí é explicado por como ele conseguiu escrever o livro depois daquela queima de arquivo, né, do próprio Lois, porque ele se tornou vampiro, então toda a memória daquilo que ele viveu, ele conseguiu escrever com riqueza de detalhes, ao tal ponto das pessoas literalmente duvidar se de fato escreveu ou não vampiro, se ele também é parte do vampiro, né, de ser um vampiro. Para mim foi muito interessante. Eu tenho para mim que a parte dessas vendas serem um sucesso foi que os próprios vampiros Nutellas, que eu tenho que chamar de Nutellas porque são Nutellas, vocês vão entender, foram responsáveis, sabe, por vender e divulgar para os outros, comprarem, porque a raiva deles é tão sem sentido, sabe, assim. Pra que o que vocês estão falando, o que vocês querem? Parem com isso, parem de ser Nutella. Você já tem um vampiro ali raiz, você vai mexer com... O Nutella vai mexer com raiz. Não faz sentido, gente, não faz sentido. E eu gosto muito que ele dá um ultimato, fala: quem quiser vir me matar, venha me matar, que eu não estou nem aí. Mas entenda, eu sou o rei da noite. Se você tiver coragem de vir, venham. Mas venham com coragem, que senão vocês vão morrer. E ele está em Dubai, né, meus amigos? Quem vai ser doido de ir até Dubai para poder matar o próprio Luz, né? Então, ninguém. E, gente, eu não sei se você sabe, mas Entrevista com o Vampiro foi renovada para uma terceira temporada. Um pouquinho antes ali da segunda já está sendo começado a ser exibida. Então, para mim, já temos um meio pé adiantado. Já temos até uma promocional da nova temporada, onde vai ser abordado o segundo livro. E eu não sei o que esperar. Não sei se vai ser alguma versão alternativa. Não sei se vai ser algo, sabe, assim, muito mais trabalhado. A gente tem as cicatrizes. A gente tem uma possível não, né, descoberta. Se todos sabem que ele é vampiro, e outras coisas. A gente não sabe se é um Molloy antes ou depois de ir conversar com o Lois, sabe, e ter toda essa trama. Então a gente não sabe. Vai saber muito em breve. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Vale muito mesmo, porque eu amo essa série e gosto de entregar todas as camadas que ela precisa ser entregue, sabe? Destrinchar bastante com vocês tudo isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber mais conteúdos quanto a isso. Curtem, comentem. Até a próxima.